Tá bem? Então, sejam muito, muito bem-vindos. Esse assunto que eu acabei colocando hoje, ele acabou vindo de uma forma, numa projeção ontem, onde até fiz um history lá no Instagram explicando. Foi uma conexão com o Dr. Alonso, onde ele me explicou algumas coisas que, na verdade, elas complementam algumas outras que a gente já vinha trazendo, já vinha abordando aqui no canal. Então, dentro disso, nós conseguimos complementar os entendimentos e eu até coloquei lá que já estou recebendo aqui também uma forma canalizada de fazer esse complemento também com o nosso sistema USRA. Então, aguardem que muito em breve a gente já estará com isso também. Já explico mais para frente para você sobre isso também. Para a gente ter um entendimento, vamos dizer, dessa situação que envolve o DNA de forma mais completa, eu separei aqui também para a gente fazer, para quem nunca viu, vai ser importante ver agora aqui, e também para quem já viu, para fazer uma recapitulação sobre o agregado anímico espiritual. Até gostaria que vocês comentassem para quem se recorda disso ou para quem nunca viu sobre esse agregado anímico, que nada mais é do que os corpos sutis. Então eu vou estar explicando. Quem puder, coloque aqui nos comentários se recorda desse assunto ou não. Tá bem? Então, o agregado anímico espiritual é esse aqui, tá? Esse aqui que a gente visualiza nesse momento, tá? E nada mais isso é do que os nossos corpos sutis. A gente tem os 7 corpos, tá? E eu gostaria de trazer isso para vocês para a gente ir entendendo e tentando que vocês vão imaginando aqui comigo como que isso se passa, tá? Só para para a gente ter um entendimento melhor, tá bem? Então vamos lá. Algumas pessoas comentando que já viram, se recordam, tá? No curso também, a gente passa isso no curso, tá? Mas vamos lá. A gente tem, dentre esses corpos sutis, o primeiro, que é o físico. Esse corpo aqui que a gente ocupa, que a gente habita, que é onde vai somatizar tudo que acontece com o nosso invólucro espiritual, somatiza no corpo físico, tá? Então, só para a gente trazer aqui de uma forma rápida essa recapitulação. Depois a gente vai ter o duplo etérico. O duplo etérico, ele traz esse automatismo vital. Na verdade, o duplo etérico, ele é o corpo que faz a ligação do físico com a parte espiritual. Então, a gente poderia colocar que é uma camada, onde fica a sede dos chakras, fazendo essa conexão do corpo físico com o restante dos corpos espirituais. Depois a gente tem 3 corpos aqui que são bem importantes, tá? O astral, que a gente chama ele de emocional, tá? Que também é a sede das emoções. É o corpo sutil onde ficam as nossas emoções, o emocional. Depois a gente tem acima o mental inferior, trazendo essa conexão com os 5 sentidos e a inteligência. Depois, acima do mental inferior, a gente tem o mental superior, de onde vem a vontade e a imaginação. Por que esses 3 corpos são importantes? Também é bem interessante a gente imaginar, eu até vou tirar um pouco esse slide da tela, que esses corpos, você imagine você aqui no físico e os outros eles vão fazendo camadas cada vez maiores que vão compondo todo o seu ser. Então, imaginem essas camadas, tá? Isso é importante para quando a gente chegar nessa parte do DNA. Mas voltando aqui, então, o que acontece? Esses 3 corpos, tá? O emocional, o mental inferior e o mental superior, esses 3, com também todos os seus desdobramentos em níveis e subníveis,
eles constituem o nosso modelo de inconsciente. E isso que é importante, porque daqui, desses 3 corpos, é que brotam os distúrbios. Olha como é importante, os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da nossa personalidade. Então, no emocional, no mental inferior e no mental superior é de onde vem a maioria das coisas que nos perturbam hoje, tá? No aprimoramento aqui do ser humano, ocupando uma estrutura, um corpo adâmico. Depois, acima, a gente tem o corpo búdico, que é o banco de dados da consciência. A gente até poderia dizer que o akasha nosso é no corpo búdico, e depois o corpo átmico, que é o que faz a conexão nossa com a nossa centelha divina, tá? Então, esse agregado anímico, esses corpos sutis, é importante a gente ter esse entendimento, porque é eles que moldam a nossa estrutura adâmica, tá? Só me falem se está sem som, tem gente comentando que está sem som. É isso que dá a estrutura adâmica nossa aqui nesse molde do planeta Terra. Tá normal o som, o pessoal está dizendo. Que para a gente ocupar um corpo aqui nesse planeta, nós vamos estar envolvidos nessa estrutura, nesse agregado anímico espiritual, tá? Então, por isso que é importante a gente entender. Em outras lives, nós também já comentamos sobre o canal da Antacarana, alguns talvez se recordem disso. Comentamos sobre o novo chakra cardíaco, o diamante de 144 faces. É bem importante a gente gravar esses dados, 144 faces, tá? Tudo tem uma lógica. E também nós falamos sobre a Kundalini. Tem uma live aqui explicando exatamente tudo isso. E isso que eu quero trazer do DNA hoje, isso se complementa em tudo isso, porque nada está desconectado, está tudo junto aqui, tudo interconectado. O que acontece? Nós temos uma outra live que ela fala aqui no canal também, para quem não assistiu, fica essa recomendação para assistir, que é a estrutura monádica, onde nós explicamos sobre as mônadas, explicamos sobre as almas, chama gêmea, tudo isso está nessa live. Mas por que eu estou falando disso? Quando nós temos uma mônada, a mônada ela forma, quando ela está completa, tá? Ela forma 12 superalmas. Dessas 12 superalmas também saem 12 fractais. Quando a gente pega esses 12 fractais, tá? Mais as 12 superalmas, multiplica um pelo outro, ali nós vamos ter, dentro dessas combinações, 144, tá? 144 combinações. A origem que rege o DNA aqui nesse planeta, dessa estrutura adâmica que nós temos aqui, é composta por 1000 mônadas. Então, vamos dizer, a origem do nosso DNA, da nossa estrutura adâmica aqui, ela tem 144.000 partes, códigos, códex, como a gente chama, tá? Então, tudo isso a gente já comentou em lives anteriores, para trazer o que eu quero hoje aqui com vocês, fazendo essa recapitulação. Então, nós temos 144.000 códigos, que eles estão aqui para serem integrados, por nós, isso vai nos reconectar com a nossa parte crística, tá? Estou só fazendo uma recapitulação, porque a gente já abordou sobre isso em outras lives. Mas o que acontece? Para esses códigos eles adentrarem aqui no planeta, para que cada um possa acessar, porque hoje a gente tem acesso a pouca coisa aqui, consciência, tudo mais. Então, existem 144.000 almas, a gente já falou sobre isso também, que carregam esses códigos jogando na grade planetária. Da grade, você pega aquela informação base para você trazer isso para você e pegar as suas próprias atualizações, fazer você mesmo as suas atualizações através desses códigos base, trazendo as suas informações completas. Quando a gente analisa esses corpos sutis,
nessa estrutura anímica, a gente vai entender que existe ali um emocional, um mental superior, um mental inferior, e aí começa a ter corpos mais específicos, tá? Que é o búdico e o átmico. O átmico vai conectar você com a centelha divina, então vai trazer informações específicas da sua origem cósmica, específicas da sua mônada. O banco de dados da consciência também tem a ver com isso, também tem a ver com informações da sua alma. Conforme você vai descendo ali, vai cada vez chegando mais perto do físico, vai chegando cada vez com informações, vamos dizer, mais básicas, tá? Quanto mais para cima, mais específicas da sua origem, da sua mônada, da sua estrutura. E qual foi a informação que eu recebi aqui nessa conexão com o Dr. Alonso? Primeiro, eu recebi visualizações, tá? Quem se recorda, em algumas lives anteriores, a gente já falou sobre as 12 fitas de DNA, que seriam 2 fitas que já são físicas e mais 10 fitas etéricas, formando essas 12 fitas. Nessa visualização, nessa projeção que eu tive com o Dr. Alonso, ele me mostrou essas fitas em duplas. E por isso que eu falei antes, para a gente imaginar, depois eu vou desenhar isso tudo, tá? Não hoje, que é o tempo, mas para a gente imaginar isso cada vez como se fosse aumentando esses corpos sutis. Tá? Aqui está o físico e cada um vai aumentando esse campo da pessoa. Tá? O que acontece? Essas 12 fitas, elas formam duplas de fitas que se conectam com cada um desses corpos. No corpo físico, que é aqui o que a gente está encarnado, onde somatiza, a gente tem essas 2 fitas físicas, que a nossa ciência que já sabe, estuda, ela está vendo isso. Depois, aí todo mundo vai dizer, mas a gente tem 7 corpos, né, com o físico, 7 corpos sutis. Se cada dupla de fita está atrelada a um desses corpos, deveriam ser 14, não 12. Não, porque o duplo etérico, ele apenas é um elo de ligação, tá? Ele só faz essa ligação. Então, a gente tem 2 fitas de DNA, a primeira dupla chegando, imagine uma de cada lado, tá pegando um polo, tá? Um polo de cada lado, chegando no físico, tá? Nesse primeiro invólucro. Depois uma segunda dupla não vai pro duplo etérico, já chega no emocional. Outra dupla chega no mental inferior. A outra dupla no mental superior, búdico e átmico, formando ali as 12 fitas. Então, quando a gente está recebendo esses 144 mil códigos, cada parte desses códigos está atrelada, por isso que você vê 12 almas, 12 super-almas, 12 fitas, tá? A um desses corpos nesse agregado anímico. Então, cada nível, vamos dizer, cada nível desses 144, que fazem parte das 1000 mônadas, por isso 144 mil, vão se conectando nessas duplas, nessas faixas de DNA. E as informações são colocadas nessa sequência, descendo ali. Então, para quem se recorda, há muito tempo atrás, a gente abordava aqui no canal que existia uma preocupação muito grande, um trabalho muito grande aqui das egrégoras, principalmente dos pleiadianos, em se trabalhar o emocional, em se trabalhar o mental, mas principalmente o emocional. Por quê? Porque aqueles corpos, por isso que eu quis fazer essa recapitulação, é eles que estão causando a bagunça aqui na gente ainda. Então, precisa limpar, precisa harmonizar aquilo ali, para que esses códigos possam estar fazendo as modificações. Quem se recorda também lembra que nós já abordamos que as informações elas descem pelos corpos sutis. Você não recebe uma atualização direta no físico, a não ser nessas 2 fitas que se conectam diretamente com esse corpo. Então, você vai ter informações sendo trabalhadas corpo a corpo e descendo, porém cada dupla está atrelada a um desses corpos sutis. Então, precisa trabalhar tudo isso para quê? Para que depois você consiga pegar as informações dos 2 corpos mais de cima, que é o búdico e o átmico, para fazer uma completude dessas informações, já chegando no físico, já atualizando o ser humano para isso que a gente chama de base cristalina, saindo dessa base carbono e atualizando para a base cristalina.
quando você imagina o campo indo para uma quinta dimensão, indo para uma oitava acima, nessa frequência toda, imagina que o campo está expandindo. Então, toda essa atualização de DNA eleva também o nosso campo e vai chegando um momento que essa expansão ela ocorre, que essas fitas que hoje estão acima do corpo físico, elas tendem a começar a fazer parte de uma estrutura futura física. Tá? Então, essas atualizações que nós estamos recebendo, que nós estamos buscando, estão na grade, tá? Elas estão na grade, elas fazem parte dos portadores. Existem muitas linguagens para isso, né, pessoal? Portadores dos selos, os 144 mil selos, é uma série de nomenclaturas que se usa. Então, tudo isso está sendo conectado. Embora nessa visualização, nessa projeção, eu consegui ver como que essa ligação toda ocorre nesses corpos e chegando aqui no físico e como que essas informações elas são passadas, muita gente pode perguntar, tá, mas e por que é importante eu saber disso? É porque parece às vezes até um assunto muito complexo. É importante porque quando a gente consegue trazer isso para a consciência, facilita todo o nosso próprio trabalho de estar recebendo essas atualizações, esses códigos, esses códex. A gente já fez até live falando que eles já estão todos disponíveis, cada um tem uma forma de estar recebendo. Então a gente pergunta como que eu faço, como que eu recebo, isso ocorre de forma automática, vibração, ressonância. Então, conforme mais você se interioriza, conforme mais você limpa, principalmente, tá, pessoal? Esses 3 corpos aqui, que são os corpos que bagunçam a gente, tá? O emocional, o mental inferior e o mental superior, mais fácil é disso estar ocorrendo. Eu até coloquei um history hoje, também abordando que, porque eu já estava visualizando, recebendo, não tive tempo de desenhar, porque quando eu recebo uma coisa eu já começo a desenhar, mas já até coloquei o nome lá. SRA Codex vai ser um complemento, tá? Um complemento do nosso próprio SRA, trazendo específico para essa parte do DNA, para facilitar, auxiliar também a gente integrar esses códigos, esses códex, tá? Para que todos possamos ir avançando aqui de forma tranquila, harmônica, dentro dessa transição planetária, tá? Então, o que eu queria trazer, não sei se vocês conseguiram entender, se ficou mais confuso do que era, mas ficou essa ligação de duplas, tá? De duplas de DNA que estão atreladas cada uma aos corpos sutis, tá? Não estão atreladas ao duplo etérico, porque ele é um corpo só de transição, então por isso que são 12, vem também das 12 superalmas, 12 fractais, que formam 144 códigos vindo das 1000 mônadas, 144 mil portadores dos selos, tá? Então, era isso que eu queria trazer. Então, em breve, com o tempo, né, também necessita tempo, hoje não estou na minha cidade, na minha casa, então aqui também dificulta tudo, ter materiais, ter formas de fazer as coisas, mas assim que der, eu já pretendo montar essa parte ali do SRA e o quanto antes já disponibilizar também para todos, tá? Essa parte do DNA. É mais um auxílio, tá? Não que isso seja prescindível para que alguém faça alguma atualização, mas é mais uma forma de auxílio também, tá? Então, é isso. Fica também para quem não assistiu essas lives que eu estava comentando aqui, para assistir, para ter entendimentos melhores sobre isso, e também fica aqui para mim, porque eu também estou sempre aprendendo, tá? Estou sempre aprendendo aqui as coisas junto com vocês, nessas projeções, né, nessas canalizações, tudo mais, e fazendo as conexões das coisas que já vieram lá atrás com essas que vêm agora. Então, eu entendo que isso tudo é uma interconexão de entendimentos, de assuntos. Tá? Então, é assim que a gente vai caminhando, assim que a gente vai andando. Lembrando sempre que isso veio aqui através da nossa egrégora,
É lógico que nós sempre falamos que não somos donos da verdade, mas é a forma que a gente entende, tá? E compartilha aqui com vocês. Todas as informações que a gente recebe, a gente traz aqui para vocês.